Bom dia, Bruno por Deus, é isso aí, vamos estudar a Palavra de Deus, parte de terça-feira pela manhã, sacerdócio superior. A gente já vimos nas lições passadas que o sacerdócio de Jesus foi muito mais superior e nenhum pode chegar ao sacerdócio de Cristo, porque o dele é muito superior. Mas vamos analisar algumas coisas interessantes aqui na parte de terça-feira. Olha só, a função dos sacerdotes de Israel e seus sacrifícios era temporário e ilustrativa. Por que temporário? Porque eram seres humanos, falhos, pecadores. E o salário do pecado, segundo Romanos capítulo 6, versículo 23, é a morte. Então eles iam morrer. Eles iam ter só um determinado período de tempo, atuando ali, oferecendo os seus sacrifícios pelo povo, por ele mesmo. E ia chegar um determinado tempo que aquele sacerdócio ia cessar. Ia ter que surgir outra pessoa e ali ia ter que começar de novo o processo do sacerdócio. E a gente vimos algo interessante também. Por meio do ministério dele, o Senhor queria levar as pessoas a colocar a sua fé no futuro ministério de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em João capítulo 1, versículo 29. Então era uma marquete ilustrativa, o sacerdote ali estava só ilustrando algo superior que viria demonstrar ali o verdadeiro sacerdócio, o que iria acontecer. E isso a gente vemos em Hebreus capítulo 7, versículo 12, que explica que a mudança de sacerdócio dos sacerdotes israelitas para Jesus tornou-se necessário uma mudança na lei. Quando você vê o texto ali, você vê que essa mudança de sacerdócio, Jesus agora é um novo sacerdote com ele uma nova aliança, diz que teve que haver uma mudança na lei. Mas algumas pessoas pegam tem muitos que pegam esse contexto para dizer que mudou a lei de Deus. Jesus veio o sumo sacerdote, ele mudou a lei de Deus, está vendo? Teve que mudar a lei. Mas o que é que a gente viu aqui? Por que teve que mudar a lei? Porque a lei, na verdade, proibia, lá em Números capítulo 3, versículo 10, 16, 39, 40, a lei proibia que se um descendente não fosse da tribo de Levi, dos levitas, ele não poderia ser um sumo sacerdote, não poderia ser sacerdote. Só o pessoal da tribo de Levi é que poderia exercer essa função. Então, nesse contexto, Paulo diz que precisou haver essa mudança, porque Jesus veio da onde? Jesus descendeu da tribo de Judá. Então a gente vemos esse contexto. Portanto, essa lei proibia Jesus ser sacerdote. Mas o diferencial é que a gente vemos que Jesus ele não foi escolhido entre os homens. Jesus se fez homem, ele habitou entre nós, se fez homem, veio em semelhança de carne pecaminosa, ele assumiu essa nossa forma pecaminosa, mas sem pecado, e ele exerceu a função de sacerdócio. O próprio Deus foi quem escolheu Jesus para ser o nosso sumo sacerdote. A gente viu algo interessante, né? De acordo com Hebreus 7,16, Jesus recebeu o sacerdote com base em uma vida que não tem fim, e porque ele possuiu o ministério eterno. Isso significa que o ministério de Jesus nunca será superior, nunca será superado, nem ficará desatualizado. Então esse é o contexto. Jesus foi escolhido como nosso sumo sacerdote porque ele não tem fim, ele é infindável, ele é o princípio, meio e fim, ele não tem fim, ele é eterno. Então o sacrifício que ele fez por nós na cruz do Calvário é eterno. Precisamos apenas nos entregar por completo a ele. O ministério de Cristo envolvia colocar a lei de Deus em nosso coração. Quando você vai para Jeremias capítulo 31, fala que é justamente isso, a nova aliança, que é o contexto que está falando. Jesus ele veio para colocar a lei de Deus em nosso coração. Agora ainda diz mais, tornando-nos novas pessoas e nos levando a compartilhar com a mudança, com o mundo, essas boas novas do Evangelho. Hebreus capítulo 8, versículo 10 a 12. Então esse é o contexto. O nosso novo sumo sacerdote, a mudança da lei que aconteceu, é porque Jesus não pertencia à tribo de Levi, sim à tribo de Judá, e ele assumiu esse sumo sacerdote, ele se tornou nosso sumo sacerdote. Hebreus capítulo 4, versículo 15, ele viveu, ele sofreu, passou pela experiência que a gente estamos passando e foi vitorioso. E ele quer imprimir em nossos corações a lei de Deus. Agora só, a diferença entre alguns juramentos, Paulo fala sobre alguns juramentos que acontecia, que o juramento de Deus, que Deus fez ao Filho, e que os primeiros foram feitos a seres humanos mortais,
o juramento permanece em vigor enquanto o beneficiário estiver vivo. Então o juramento ali que foi feito a Arão, que ele seria sacerdote, sumo sacerdote, só teria vigor até a sua morte. Quando morrer, acabaria. Mas o que a gente vê? No caso do filho, entretanto, cuja vida não tem fim, Hebreus capítulo 7, versículo 16, o juramento que Deus fez a ele será válido para sempre. E assim, é assim que podemos ter a certeza da salvação. Você tem a certeza da sua salvação? Quando você olha para você mesmo, você não encontra possibilidade nenhuma de salvação. Mas quando você olha para a pessoa de Cristo, você vê a possibilidade de se salvar. Porque Ele é o nosso sumo sacerdote. Enfrentou todas as fraquezas da qual a gente faz parte. Mas Ele venceu o pecado. João capítulo 16, versículo 33, ele fala: no mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quer se tornar um vitorioso? Se agarre em Cristo. Iremos passar por tribulações, por lutas, o barco vai abalar, as tempestades vai ser grande, mas vamos ser vitoriosos em Cristo. Vamos confiar no Senhor. No mundo a gente vai passar por aflições. Não é porque a gente somos crentes que vamos viver uma vida tranquila, não. Tranquilamente sim, mas o contexto em que a gente vive, nesse mundo de pecado, precisamos nos agarrar no Senhor. Que Deus possa estar com você nessa manhã e que o Espírito Santo de Deus esteja te conduzindo a esse sumo sacerdote maravilhoso que é Cristo Jesus. Vamos orar? Eterno Deus e maravilhoso Pai, queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de o Senhor ter nos dado esse sumo sacerdote. Obrigado, Senhor Jesus, por ter vindo aqui à terra, ter morrido por cada um de nós, ter ressuscitado e nos dar a esperança dessa ressurreição. Fica conosco, te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.